Bom, falamos da importância da tríade no pensamento, né, nas ideologias extremistas, dos radicais extremistas e terroristas do passado e os contemporâneos. E não tem como não mencionar, deixar outra vez claro que o que os terroristas muçulmanos fazem, eles não representam o 1,9 bilhão de muçulmanos. Deixar muito claro isso, ok? Estou dizendo que nem todos os terroristas muçulmanos, né, nem todos os muçulmanos são terroristas. A maioria não é. A maioria não é. Mas não tem como não falar sobre isso. E nós falamos anteriormente que nós temos aí as fontes importantes, são as fontes que vêm do Alcorão, fontes que vêm do Hadith e fontes que vêm da biografia de Maomé. Então, por exemplo, o Alcorão fala 24% sobre expandir o Islã, a jihad. A Hadith, o que Maomé fez e o que Maomé pensou, fala 21% sobre a jihad, a expansão do Islã, né? Mas também, 67% a biografia de Maomé fala sobre o jihad. Então, é importante a gente ter em mente que ah, tanto a jihad e tanto essa questão de quem são os infiéis do Islã, os kafir, o que fazer com eles, essas três fontes têm bastante informação sobre isso. Aí vai depender do teólogo, quem está fazendo a exegese desses textos, ok? Então, só para a gente ver algumas fontes corânicas, nós precisamos falar primeiro do que significa abrogar, abrogação no Alcorão. Então, é importante ver que o conceito de abrogação no Alcorão é que Alá escolheu revelar alguns textos que superam outros textos. Então, você tem aquilo que foi anulado, um verso que foi anulado por outro verso. E tanto o verso anulado quanto o verso que anula, ambos estão dentro do Alcorão. Esta é uma definição islâmica para justificar contradições encontradas no Alcorão. Então, um texto que é usado é a Sura 2 e o verso 106. Sura é capítulo e Aya é verso. Então, a Sura 2, Aya do 106. Alguns falam Surata também, tá? Não anulamos nenhum versículo, nem fazemos com que seja esquecido por ti, sem substituí-lo por outro melhor ou semelhante. Ignoras, por acaso, que Alá é onipotente? Na cabeça do muçulmano, quando a gente mostra textos no Alcorão, por que esse texto está dizendo que é para orar em direção a Jerusalém? E por que depois aparece lá dizendo que é para orar em direção a Meca? Qual texto está certo? Ah, vocês entraram em contradição. Então, os muçulmanos usam este recurso dentro da explicação na teologia islâmica para dizer que existem versículos que foram abrogados por outros. Mas Deus assim quis, porque Ele é onipotente, que continuasse no mesmo livro. Ok? Então, nós temos três tipos de abrogação. É bom entender, então, tem dois termozinhos importantes. Um chamado de mansur. Mansur é o texto que foi anulado ou abrogado. Eles não gostam de dizer que foi anulado. E aquele que vem para anular é o nasir. Nasir é aquele que anulou, ok? Eles dizem que existem três tipos, a teologia islâmica diz que existem três tipos de abrogação. O primeiro tipo são palavras e as ordens, ambas foram canceladas. O segundo são palavras foram abrogadas, mas as ordens permanecem as mesmas. As palavras foram abrogadas,
mas as ordens para se fazer permanecem a mesma. E também, ordens foram canceladas, mas as palavras permanecem. Então, a gente não é tão simples o conceito, mas o que eu quero mostrar para vocês, que não é o objetivo aqui estender muito, mas é falar sobre que existem textos que foram cancelados e outros que textos que substituíram os outros. Deixa eu dar um exemplo de um texto para vocês, um que está no capítulo 9 e no verso 29, e ele anula um outro, ele anula o 209. Então, existe uma lista na teologia islâmica, existem os textos, os Nasir e os textos Mansur. Então, o que eu quero dizer aqui é que o 929, ele é um Nasir, ou seja, ele vai para anular outro. Quem é o que foi anulado? O que foi anulado é chamado de Mansur. O que foi anulado é o 209. Então, vamos ver primeiro, vamos ver aí aqui os textos. Olha, o 929, que é o texto que vai para anular, ele diz o seguinte: combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo final, nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, até que paguem de bom grado a jizya, que é uma taxa ou tributo pago por quem não é muçulmano que vive dentro de maioria muçulmana, dos países de maioria muçulmana, e se sintam submissos. Então, aqui, combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo, nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião, que no caso para eles é o Islã, e, e até que paguem uma taxa para poder viver na nossa terra aqui. Então, esse é um texto em que deixa claro que esse texto vem para anular um outro. Qual é o texto que foi anulado, mas que continua no Alcorão? Muitos dos adeptos do livro, por inveja, desejariam fazer-vos voltar à incredulidade, depois de ter desacreditado, apesar de lhes ter sido evidenciado a verdade. Tolerai e perdoai até que Alá faça cumprir os seus desígnios, porque Alá é onipotente. Então, esse texto aqui, ele estava dizendo o seguinte, que olha, tolerai e perdoai os adeptos do livro, que são cristãos, são Ahl Kitab, que são cristãos e muçulmanos. Perdoe eles porque eles são ignorantes, eles estão na incredulidade, eles são da jahiliya, né? Eles são jahili, ignorantes, mas tolerai, perdoai, até que Alá faça cumprir os seus desígnios. Deixa para lá fazer o que tem que ser feito. Esse texto foi, segundo a tradição islâmica, foi anulado e permanece esse: combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo, nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram. Ou seja, dependendo da interpretação islâmica, dependendo do teólogo islâmico, se ele for radical, se ele tiver uma mente radical, e se ele for um teólogo que leu o Alcorão é, sem interpretação, né, literalmente, ele vai trabalhar exatamente a ideia de combater. E aí o texto para combater e a interpretação que os teólogos dão para combater, os moderados dizem que é combater por palavras, mas os radicais dizem que é para combater com forças e o que for necessário fazer. Então, esse é um exemplo de um primeiro problema que nós temos quando nós olhamos as fontes do Alcorão. Nós pegamos textos do Alcorão e, dependendo de quem é o teólogo, a pessoa que está seguindo, eu sigo o teólogo tal, tal teólogo muçulmano disse isso, aí eles vão tentar trazer uma ideia moderada ou trazer uma ideia mais radical. Por isso que a gente sempre diz que no Ocidente há muitos muçulmanos, sheiks e nominais também, e, e muçulmanos, né, mais nominais, eles tentam dizer sempre a ideia de que esse texto não significa isso, esse texto foi para aquele período, esse texto não é para agora, a mulher não é subjugada, como está escrito no Corão em vários textos, mas a mulher é assim, 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 e nós honramos a mulher. Então, existe, só que os radicais não consideram esses muçulmanos moderados como verdadeiros muçulmanos. Os radicais dizem que os muçulmanos moderados são jahili, são ignorantes, não são os verdadeiros muçulmanos. Então, é um livro, o Alcorão, tem o Hadith, né, que são as fontes primárias, e dependendo da interpretação desses livros, pode sair
coisas pacíficas ou pode sair guerras. E, infelizmente, o Hamas bebe desse lado, da guerra, combater através da guerra. Esse é um primeiro ponto que eu queria falar sobre a importância dos textos corânicos, porque existe essa questão da abrogação.